Então, beleza, pessoal. Boa noite aí novamente. Vou apresentar aqui para vocês hoje uma introdução da nossa disciplina de estruturas de dados 2. Meu nome é Jean, eu vou ser o professor aí de vocês, vai estar acompanhando vocês nessa disciplina. Essa disciplina ela é uma sequência direta da disciplina que vocês já tiveram com o professor Matheus, de estruturas de dados 1, no último semestre, provavelmente. Então, ela vai dar continuidade para ela aí. Primeiro, eu quero explicar algumas coisas, como que funciona a questão das nossas avaliações, das nossas aulas. Então, eu vou estar postando, igual eu postei hoje para vocês, sempre os avisos aqui dentro do Google Classroom. E a gente vai fazer as nossas aulas todas aqui no ambiente do Discord. O ambiente do Discord eu acho legal, porque além de conseguir fazer a aula ao vivo, compartilhar a tela e tal, vocês também têm um acesso a um chat aí que vocês conseguem enviar durante o dia, por exemplo, se vocês tiverem alguma dúvida. Vocês podem ir deixando mensagens aí que eu sempre estou acompanhando, pelo menos umas 2 vezes no dia. Então tem como se fosse um grupo no WhatsApp aqui, só porque a gente faz mais coisas para ele. Prefiro também por questão de gravação das aulas aqui, eu não utilizo o Google Meet, porque aqui o Meet tem aquela característica de apagar a aula, então eu faço a gravação aqui por fora. E eu faço a postagem de todas as aulas minhas no canal do YouTube. Então fica tudo lá no YouTube para vocês conseguirem ver todas as aulas posteriormente. Além disso, também por ter essa postagem no YouTube, vocês conseguem pegar e verificar aulas dos períodos passados, se vocês acharem que pode ser interessante também. Então, se vocês procurarem lá no meu canal, depois eu vou postar aqui nessa primeira aula aqui, aula de introdutória, já vou colocar o link dessa primeira aula da gravação e aí vocês conseguem procurar lá depois e ver outras aulas se vocês acharem que for interessante. Então nessas aulas vamos concentrar todas aqui dentro do Discord e algumas coisas que eu queria apresentar para vocês aí antes da gente iniciar é o conteúdo da nossa disciplina. Então vou pegar aqui o meu PC aqui. Outra coisa também que é importante é a respeito de questão de notas e frequências. Eu, particularmente, não trabalho com a questão da frequência de maneira presencial. Então, por exemplo, você participar da aula e isso te garante presença. Eu não gosto de trabalhar desse jeito, que eu acho que é uma das principais características que a gente ganha quando a gente trabalha com ensino remoto, é a capacidade do aluno controlar melhor os seus horários. Então, se a gente tirar a única vantagem que a gente tem do ensino remoto, que é essa, eu já não vejo que está fazendo sentido nenhum. Então, a minha controle de atividades, o meu controle de presença, ele está diretamente ligado à entrega das atividades. Então, a gente vai fazer a postagem de algumas atividades lá que eu vou fazer para vocês. E aí, lá dentro, a partir do momento que vocês entregarem, eu faço o controle quem entregou, tenho a presença nas aulas que foram determinadas para a criação daquela atividade. Quem não entregou, ganha falta. Tem aquelas questões de recuperações, então vocês já estão cientes aí que toda vez que vocês fizeram atividade, não tiver tirado 60%, tem direito de fazer recuperação, etc. E além disso, eu costumo fazer uma aula toda semana assíncrona e outra assíncrona. Então, toda semana, pelo menos um dia, a gente vai estar aqui ao vivo. Algumas semanas que a gente vai ficar necessidade, a gente faz os 2 dias ao vivo. E a outra aula, geralmente, eu deixo ou para entrega de uma atividade, ou eu posto algum material para vocês estudarem aí também. Mas pelo menos uma vez por semana sempre vai ter. E não tem definido, como nossas aulas hoje são quarta e quinta, eu não vou deixar definido não. Eu prefiro que vocês entrem aí no Google Classroom. Então chegou perto da minha aula, você entra lá no Google Classroom e só vê o que eu postei lá. Que toda semana eu sempre vou postar qual que é o dia e qual que é a hora da nossa aula. Então, vamos supor que a semana que vem a nossa aula não seja na quarta, mas seja na quinta. Então eu vou falar que a aula vai ser na quinta-feira, tal horário. Sempre vou estar colocando essas informações aqui para vocês. Questão de materiais, o que vocês precisam para a disciplina. Vocês podem continuar utilizando a mesma aplicação que vocês utilizavam no semestre passado. Muito provavelmente, eu acho que é o CodeBlocks, correto? Ou vocês usavam outra ferramenta? CodeBlocks mesmo, então vocês podem continuar utilizando o CodeBlocks, vai ser a única coisa que vai ser necessária. A gente vai trabalhar por alguns tópicos aí, dando maior introdução, maior ênfase na parte de questão de estruturação de dados, né? Então a disciplina de estrutura de dados, ela envolve maneiras de se armazenar e consultar os dados também. Então, na disciplina de estrutura de dados 1, vocês viram diversas estruturas para armazenamento. Então, como que você armazena numa lista, numa pilha, numa fila, etc. Na estrutura de dados 2, a gente vai focar mais em como pesquisar esses dados aqui dentro. Então,
como que eu faço para poder percorrer um array, qual que é a melhor forma de ordenar um vetor, qual que é a melhor forma de pesquisar conteúdo lá dentro. E esses algoritmos que a gente vai estudar, eles são algoritmos que são tão importantes que eles são utilizados até hoje nas maiores aplicações. Então, aplicações de banco de dados, etc., todos utilizam esses algoritmos para poder fazer a sua organização. Então, nós vamos trabalhar com esse foco. Enquanto na primeira disciplina o foco era entender formas de armazenamento, aqui nós vamos estar otimizando formas de busca das informações dentro desses dados. Porque nada adianta a gente pegar e empilhar os dados, guardar eles em algum lugar, se a gente não consultar esses dados de alguma forma. Então a gente vai começar aqui com a análise de complexidade, a gente vai entender sobre métodos de ordenação. Então eu tenho o bubble sort, insertion sort, selection sort, shell, merge, quick e heap sort. A gente tem também métodos de pesquisa, pesquisa binária, árvore de pesquisa binária, árvores, hashing, processamento de cadeia de caracteres e compressão de dados. Então, basicamente, tudo isso aqui envolve formas de consultar os dados armazenados dentro de estruturas. Nossa disciplina ela vai ser voltada totalmente para a prática, então, apesar de ela estar aqui na área toda prática, a gente tem alguns tópicos que a gente precisa de levantar também, então, por que a gente está fazendo tal algoritmo, entendimento de lógica, de programação e tal. E, além disso, nós vamos ser capazes de analisar a complexidade, caracterizar e analisar estruturas de dados e aplicar algoritmos de geração e pesquisa na solução de problemas computacionais. Esse é o maior foco. Então, as disciplinas de estruturas de dados, elas têm por características elas serem bastante, vamos dizer assim, uma palavra que eu posso utilizar, são o mais baixo nível que vocês vão ver provavelmente na carreira de programação de vocês. Porque a gente está entrando a fundo em detalhes de algoritmos que mais para frente, quando vocês estiverem trabalhando lá em outras disciplinas, esses algoritmos já vão geralmente estar implicitamente implementados na maioria dos frameworks, na maioria das linguagens de programação que vocês forem trabalhar. Mas aqui nesse momento é hora de entender primeiro por que a gente utiliza esses algoritmos e como o funcionamento desses algoritmos é feito por trás. Então o objetivo maior é entender isso. E a gente sempre linkar o porquê que a gente está exibindo um algoritmo aqui e aonde que a gente consegue utilizar isso em problemas reais que a gente vai conseguir aplicar na programação. Questão de livros didáticos, se vocês acharem interessante, basta conversar comigo que eu verifico horários da biblioteca, mas particularmente a gente não trabalha muito, não sou muito... Acho que não faz muito sentido, porque tudo que vocês vão pesquisar num livro aqui, vocês conseguem achar na internet. Então, uma coisa que eu recomendo bastante é que vocês utilizem sites de referência da linguagem de programação. Esse site vai ser muito importante. Então, para a linguagem C, C++, a gente tem um site chamado CPP Reference. Esse site aqui é um site muito legal para vocês trabalharem. Tanto esse aqui, vou deixar ele aqui, depois eu vou colocar lá no coisa, como também esse aqui, o C++. Acho que é c++.com. Isso, esse aqui também. Então, esses sites são sites bons que vocês vão conseguir utilizar, porque dentro deles vocês têm detalhes de questão da linguagem de programação. E é um hábito que eu já recomendo que vocês já comecem desde já a pegarem e começarem a entender como funcionam as bibliotecas dos frameworks. Porque na maioria das tecnologias que vocês vão trabalhar, vocês estão acostumados, vocês estão 1 ano e meio no mínimo aí já brincando com tecnologia, vocês devem ver que isso aqui é uma loucura, que é todo dia inventando coisa nova, todo dia tem um framework, todo dia tem uma coisa melhor que a outra. E como que a gente consegue aprender esses monte de coisa nova que a gente está aprendendo? No site de referência daquele framework, no site de referência daquela linguagem, no site de referência daquele dispositivo. Então, se acostumem a começar a entender como utilizar esse tipo de site aqui, que isso aqui vai ser um dos maiores parceiros para vocês, se vocês pretenderem algum dia atuar na área de programação e desenvolvimento. É um programa para você digitar código de um lado e um navegador da internet do outro para você estar buscando, tirando dúvidas, aprendendo como que faz. Nossa profissão ela tem uma característica de ser muito autodidata, então vocês agora já estão no terceiro período e já podem começar a se acostumar com isso e a procurar cada vez mais se acostumar com buscar o conhecimento, correr atrás aí. Eu acho que são características que vão ser importantes para vocês aí no mercado de trabalho.
Então, basicamente, o que a gente tem é isso daqui, da disciplina. Vocês têm lá de instalação do CodeBlocks. E agora eu deixo aberto aí para vocês, se vocês têm dúvida, porque a minha primeira aula eu gosto de fazer só essa introdução. E se não tiver nenhuma dúvida, aí amanhã a gente vai ter mais uma aula mesmo, aí é onde a gente vai iniciar essa parte da programação mesmo. Mas essa primeira aula eu gosto de sempre deixar para discutir, conversar com vocês, ver se vocês têm dúvidas sobre o que vai ser visto na disciplina e etc. E aí? Todo mundo em silêncio? Ninguém quer falar nada, não? Vocês estão me ouvindo? Tá perfeito? Não, beleza, então. Então vamos fazer o seguinte, todo mundo já tem o CodeBlocks aí instalado? Tem? Quem não tiver o CodeBlocks aí, instala ele aí para nós, por favor. Já deixa pronto para a próxima aula aqui. O que acontece? Vou passar aqui para vocês algumas coisas que vão ser importantes aqui para a gente lembrar só antes da gente iniciar na própria disciplina mesmo. Então aqui, ó, eu vou estar trabalhando com a linguagem C++, que é baseada no C, fortemente baseada no C, mas a gente vai ter alguns recursos adicionais aí que vão poder nos ajudar aí para poder facilitar a nossa vida. Então lembra lá, o que é o padrãozão lá, né? Eu venho aqui e incluo a biblioteca. Vocês costumavam incluir uma tal de stdio, no C++ a gente vai importar ela stdio. E a gente vai importar outra do C++ aqui também que chama iostream. E aí aqui eu vou vir aqui, vou criar na minha main. E eu vou dar um printf aqui, hello world. Acho que isso aqui não tem segredo nenhum não, né? Vou compilar aqui só pra gente... Algumas coisas que a gente consegue fazer no C++ aqui que são a vantagem. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um vetor de 10 elementos. Então, vou ver aqui, vou ter um vetor aqui. De tamanho 10. Então, vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse vetor é de 10 elementos, ele vai ter uma posição, a inicial dele é a posição 0, a última posição é a posição 9. Poderia vir aqui e rodar um for aqui nesse camarada, né? For. Para mim poder rodar um for, eu preciso de uma variável inteira que vai ser minha variável de controle. Vocês terem que declarar dele lá de fora. No C++ a gente consegue fazer a declaração dessa variável aqui direto com o for. Direto dentro do for. Então eu declaro ela aqui, começando em 0, e menor que 10, e mais. E aí a gente consegue vir aqui e fazer um printf aqui do nosso elemento aqui na posição i. E compilando aqui a gente vai ver esses elementos sendo impressos aqui na tela. Isso aqui também tranquilo, né? Alguma dúvida quanto a esse código aqui? Acho que não. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui que vai ser interessante para nós, a criação de uma função. Então nós temos aqui essa função aqui que vai imprimir vetor, né? Então vou vir aqui, ao invés de fazer esse for aqui, eu vou vir aqui e vou criar uma função aqui chamada imprime vetor. Ela vai receber dois parâmetros, ela vai receber o meu vetor e ela também vai receber o número de elementos aqui que eu vou chamar de n. Por quê? Porque eu vou rodar o meu for agora não baseado nesse 10 fixo, mas baseado em n. Então vai baseado aqui no n e ele vai imprimir os elementos. Aí agora eu consigo vir aqui na minha main e chamar só a função imprime vetor. O vetor é meu vetor v e a quantidade de elementos 10. Dessa forma aqui eu só estou vindo aqui em cima chamando a minha função, ela faz a mesma coisa. Certo?
Quanto a esse aqui também, eu acho que tranquilo, né? Se todo mundo lembra como que faz uma função, eu acho que desses pontos aqui, alguma dúvida? O que eu fiz? Desses pontos aqui, tranquilo, alguma dúvida quanto a esse aqui? Não? Tranquilo? Vou considerar o silêncio como um sim, acho que eu. Aí, se ficar em silêncio, tá sossegado. Outras coisas que a gente tem interessantes aqui também, que são importantes de se relembrar. O nosso vetor aqui, quando ele é passado aqui, ele é passado por referência. Vocês devem lembrar isso, questão dos endereços. Então, quando eu mando esse V aqui, na verdade o que eu estou mandando é o endereço dessa posição V. O que vai acontecer? Se eu fizer uma alteração nesse V, ele vai sofrer alteração aqui de fora também. Então, se eu vier, por exemplo, aqui ó, e falar que o vetor na posição I é igual a 0. E aí ele vai printar todos. Aí se eu vier aqui de fora depois e printar uma posição do meu vetor, por exemplo, pode ser a posição 0 mesmo. Vocês vão ver que aqui embaixo já vai estar 0. Vou até deixar aqui, vou só mudar só a posição 0 aqui mesmo. Então o vetor da posição 0 vai ser igual a 0. Ele era 1 antes. Se eu vier aqui e rodar agora, vocês vão ver que ele vai imprimir 0. Ou seja, as mudanças que ocorrem aqui dentro da função com esse vetor, elas são refletidas aqui para fora. Então esse vetor aqui, quando ele é chamado aqui, a gente está passando o endereço do próprio vetor. O que eu fizer de mudança aqui dentro vai refletir aqui de fora. Isso aqui é muito importante vocês entenderem esse contexto, porque na ordenação, o que a gente está fazendo é a alteração desse vetor. Então a gente vai receber uma função de... vai ter uma função de ordenação, a gente vai receber um vetor e a gente vai fazer a alteração das posições desse vetor lá dentro. Então todas as alterações que a gente fizer dentro da função vão se refletir para o vetor que está aqui na minha mente, que está fora da minha função também. Ok? Quanto a esses tópicos, esses 4 pontos aqui de programação, ficou nenhuma dúvida? Diga. Isso, nós vamos trabalhar com C++, porque tem alguns recursos aqui que vão facilitar a nossa vida. Então, nós vamos trabalhar com ele aqui. Mas tudo que você consegue fazer em C, você consegue migrar para o C++. É só você trocar a extensão. Tudo que já está em C já vai funcionar. Só que a gente vai ter alguns facilitadores. Por exemplo, esse aqui é um facilitador para a gente trabalhar com C++. Então, a gente opta por ele só por questão disso mesmo. Ok? Acho que é isso, pessoal. Então, se não tiver ficado mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar aqui por hoje. E aí amanhã a gente começa a botar para quebrar mesmo. Amanhã começa os algoritmos de ordenação. Podemos fazer assim? Todo mundo de acordo? Então, beleza, então. Então, eu vou fazer a submissão lá dessa aula. E aí amanhã nós estamos aí. Amanhã que horário? Que é o meu? Deixa eu ver aqui. Já falo para vocês o horário. Amanhã, terceiro período. Amanhã nós temos os primeiros horários. Então nós entramos às 19h10, porque eu estou socorrendo alguns alunos que estão com dificuldade para entrar nas outras salas, né? Até que dá o horário. E aí então lá por volta das 7h10 a gente inicia amanhã aqui no Discord de novo. Beleza? Opa, pode falar. Então, Liliana, eu até falei no início da aula, a minha chamada ela não vai ser aula por aula, não. Quando eu passar uma atividade, aí as chamadas daqui até aquela atividade vão ser de acordo com a entrega. Eu não vou fazer chamada aula por aula, não. Ok? Então, até amanhã para vocês. Boa noite e bom descanso aí o restinho hoje. Amanhã nós voltamos com tudo.